Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem luz deste mundo. O versículo 10. À noite, porém, corre um risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Em alguns outros vídeos eu falei que toda vez que o Senhor se referia à morte de um justo, o Senhor se referia ao que ele dorme. Foi assim com Lázaro, foi assim com a filha de Jairo, né? Então, sempre que a Bíblia se refere que um justo, ou um que tem fé, ou um que crê em Jesus, ele perece, Jesus usa esse termo, dorme, né? Porque é assim que a Bíblia se refere à morte do justo, como ele está descansando ou ele está dormindo. Aí Jesus está falando aqui o que para o discípulo? E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo, ou seja, eu vou trazê-lo de volta, não é verdade? E Jesus fala sobre a luz natural do dia, que quem anda de dia não tropeça, quem anda na luz não tropeça, porque enxerga por onde está andando, por onde está caminhando. Mas a noite vem, né? No versículo 10, a noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. Ou seja, quem anda nas trevas pode cair a qualquer momento, porque quem anda nas trevas não tem nitidez, não vê direito. Então é muito importante que nós andamos de dia, ou seja, que nós andemos na luz, não nas trevas. Amém? E no versículo 12 vai dizer: os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Olha só, eles não entenderam, os discípulos não entenderam que Jesus estava se referindo que ele havia realmente dormido o sono do justo. Mas olha o que o versículo 13 vai dizer: pensava que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Ou seja, os discípulos às vezes eles tinham dificuldade de entender as falas do Senhor, eles tinham dificuldade de assimilar as suas parábolas, os seus ensinamentos, algumas coisas espirituais, eles não conseguiam ainda entender. Mas claro que isso foi por um período bem curto, porque logo depois eles entenderam tudo, e tudo fez sentido na vida deles. E nesse momento, eles não estavam entendendo que sono era esse que o Senhor estava falando, estava se referindo. No versículo 14 vai dizer: então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Pois agora vocês vão crer de fato. Venha e vamos até ele. Aqui nós temos duas informações. Primeiro, o Senhor esclarece de uma vez por todas que o que ele estava se referindo não era um sono profundo, não era o sono físico. Mas esse sono que Jesus estava se referindo era verdadeiramente a morte de Lázaro. E aí o Senhor ainda diz para eles: até que eu me alegro por eu não estar lá. Porque com certeza se Jesus estivesse na casa de Lázaro, ele enfermo, Jesus tinha curado, ele não tinha chegado a esse estágio. Mas Jesus estava longe, Jesus estava distante, né? E agora, com essa situação, o que vai acontecer? Os discípulos também vão crer. Os discípulos vão ver a glória de Deus se manifestar através da vida de Jesus na vida de Lázaro. No versículo 16 vai dizer: Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também, para morrer com Jesus. Engraçado que algo interessante que eu achei nesse versículo é porque poderia até ser que ele falou com ironia, desdenhando da situação, zombando da situação. Mas ele declara: vamos até lá também, para morrer com ele. Ou seja, se o tiver de acontecer, vai acontecer. Agora nós somos amigos para tudo. E eu achei tão interessante isso, porque muitas vezes a gente passa por uma situação com alguém que quando a gente está em perigo, as pessoas se afastam para não correr perigo juntamente conosco. E já os discípulos não. Desce o que desce, mas eles estavam junto com Jesus. Houve um momento em que eles abandonaram Jesus, né? Um momento em que a profecia, tudo era para ser cumprido. Então a profecia dizia que os deles iam afastar, que os deles iam abandonar ele, e realmente isso aconteceu. Mas os discípulos de Jesus eram aqueles que sempre estavam com ele em todos os momentos, até nas dificuldades, nas opressões, quando ele estava sendo oprimido, hostilizado pelos judeus, os discípulos estavam lá. Chegou o momento até dos próprios discípulos passarem por hostilidade por estar ao lado de Jesus. Então, eles sempre estavam com Jesus. O versículo 17 vai dizer: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Ou seja, o mensageiro, ele levou o quê? Mais ou menos um dia e meio para dar notícia. Ele deu a notícia
e voltou. Jesus ainda se demorou ainda 2 dias. Então, depois Jesus foi ter com Lázaro. E nesse intervalo, demorou-se 4 dias. 4 dias e já estava o homem sepultado. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, é o que eu falei agora há pouco. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do seu irmão. Vamos ver que essa família era uma família popular, uma família conhecida, era uma família que tinha moradores nas proximidades e aí também moradores que vieram de outros lugares para consolar, para participar ali do cortejo, do velório, né? Então a gente observa que esses irmãos, eles tinham pessoas do lado que conheciam bastante ele. E o versículo 20 vai dizer: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Então, vamos por parte aqui nessas informações. Então, quando Marta soube que Jesus estava chegando, né, ela foi ao encontro. Então, ela não ficou esperando, ela ansiosamente, ela foi ao encontro de Jesus na entrada da cidade, né. Maria, ela sempre foi aquela mais calma, contemplativa, sempre esperando o momento certo, sempre esperando a vez dela chegar, né. Marta sempre foi mais alvoroçada, mais faladeirinha, e Maria sempre foi mais tranquila, né, sempre naquela paciência, porém ela ficou em casa, como sempre, né? Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Algumas pessoas criticam, né, essa fala de Marta, mas observe uma coisa: Marta, assim como todos ali, os judeus, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento de perca, naquele momento de luto, nunca tinham visto ninguém ressuscitar um morto. Então tudo ali era novidade. Claro que aqui ela está com o coração cheio de fé. Ela está com o coração cheio de esperança. E ela está reconhecendo o poder de Jesus e a significância de Jesus juntamente com a sua família. E ela diz aquilo que eu ou qualquer outra pessoa que tivesse fé falaria. Nunca ela ia dizer ou afirmar que Jesus tinha ido para ressuscitar. Porque ainda isso era um assunto que ninguém falava e ninguém conhecia. Mas olha o que ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Ou seja, ela não sabia, né, o tamanho do milagre que ela ia vivenciar. Ela não sabia o tamanho do poder que Jesus tinha. Mas ela profetizou: sei que agora Deus lhe dará tudo o que te pedir. Ela não estava nem pensando na ressurreição. Mas ela sabia que, de alguma forma, Deus ouvia sim a Jesus.